Então, gente, a nossa proposta hoje é falarmos sobre mitos e verdades do Feng Shui. E eu falei hoje de manhã para o pessoal que estava aqui na live às 8h08 que podiam escrever para mim se tinham algumas dúvidas, algumas perguntas. Sopra, Gisele, pode soprar agora. E o que aconteceu? Veio várias coisas muito interessantes. Até comentei antes que eu achei muito legal. Então vamos conversar sobre essas coisas que vieram como mitos ou verdades e que vocês podem ter dúvidas sobre isso. E agora é a hora da gente esclarecer um pouco mais. Então sejam bem-vindas e vamos começar a conversar então sobre isso. Vamos para os mitos? Então, existem algumas coisas que a gente ouve por aí, né? E que pode não ser tão verdade assim. Então eu trago para vocês essas informações para esclarecer e tirar um pouco dessas dúvidas. Vamos lá. Um dos mitos que falam muito do Feng Shui é que o Feng Shui é uma religião. E o Feng Shui não é uma religião. O Feng Shui é uma técnica de harmonização energética do seu ambiente, né? E dentro desta técnica de harmonização nós temos o estudo energético da nossa casa, onde que nós localizamos as 9 áreas principais da nossa vida e trabalhamos esse fluxo de energia, independente da religião. Então, vou dizer assim para vocês, tenho clientes de várias religiões, porque a gente está trabalhando a energia e não a religião. Então, a gente respeita todas as religiões, porque eu pessoalmente vou falar para vocês que religião é uma coisa muito particular. E eu acredito muito que desde que você faça o bem com as informações que você recebe, que você conecta na sua religião e que ela te leve para um caminho que você se sinta bem, pronto, você está no caminho certo. E não tem nada a ver com a energia que a gente vai movimentar quando se aplicar um Feng Shui, tá? Então fiquem tranquilos, porque não é religião, tá? É realmente uma movimentação energética. Independente de qualquer religião, todos temos energia, todos os locais têm energia, tudo tem energia. Então, tá tudo certo. Outra coisa que veio aqui, arte de decoração, né? O Feng Shui não é uma arte de decoração, apesar que ele nos auxilia na decoração. Eu gosto muito de falar que quando a gente harmoniza a nossa casa, nós acabamos decorando essa casa. Por quê? Porque a gente vai escolher as melhores cores, as melhores plantas, alguns objetos de decoração para ativar ou para corrigir. E de uma forma muito incrível, a energia vai se moldando e esse local acaba ficando harmonizado e melhor decorado. Mas eu não vou dizer assim para vocês que é uma arte de decoração. Ela acontece junto com o fluxo quando você vai trabalhando a energia do ambiente, né? Então você traz um objeto que você sabe, por exemplo, que vai trabalhar a tua proteção para dentro da sua casa. E você vai colocar ele em um lugar estratégico. E o que acontece? Acaba que vai ficando harmonizado esse ambiente, certo? Colocação de objetos chineses, né? Tem muita gente que fala, o Feng Shui, a gente tem que colocar objetos chineses na casa. Não, é um mito. Nem sempre você vai precisar colocar algum objeto chinês. Nós usamos sim, quando é necessário, alguns objetos que nós chamamos de curas transcendentais, que são para curar coisas que nós não enxergamos, porque o Feng Shui você não enxerga a movimentação de energia, né? Mas você sente, você percebe. Então, não é necessário, dentro da harmonização, ter objetos chineses na casa, tá? Então, isto é um mito. Muitas vezes você vai conseguir harmonizar toda a sua casa sim, sem colocar nenhum objeto chinês. É possível,
Outra coisa que veio também para mim: quebrar porta, trocar a porta de lugar, quebrar janela, fazer uma reforma na casa. Então existia um mito, existia uma fala antigamente de que você ia ter que fazer toda essa movimentação na sua casa para você harmonizar a sua casa. Eu vou falar para vocês que no método que eu uso, no método Casa Positiva, eu não peço para você tirar a sua janela do lugar, a sua porta do lugar. O que acontece? Acontece sim um olhar e um estudo que muitas vezes existe uma indicação de que seria um melhor lugar, mas não que você precisa fazer isso para harmonizar. Existem outras possibilidades. Não tenho nenhum cliente que precisou quebrar a porta ou a janela. Tive clientes já sim que estavam construindo e nós, antes da construção, trocamos o portão de entrada, né? A casa foi um pouquinho mais para frente do que ela seria, mas isso foi antes da construção, porque existia a possibilidade de lidar com essa situação antes dela ser construída. Depois que ela está construída, a gente vai usar outro tipo de cura, outro tipo de correção. Inclusive, hoje conversei com uma cliente e ela comentou que muitas vezes as indicações ficam muito difíceis para o fluxo que você tem na sua casa, para o andamento da sua casa. E aí, o que a gente faz com isso? A gente tem a opção de informar isso e vocês de escolher se vocês vão querer fazer a melhor opção ou se a gente vai corrigir para ajudar no seu fluxo do seu dia a dia. Porque hoje a gente sabe que os espaços já estão muito decorados ou que eles já estão construídos e muitas vezes a gente não consegue estar quebrando uma porta, mexendo algo de lugar, mas é possível sim você harmonizar sem fazer toda essa reforma de mudar a porta de lugar, de mudar a janela. A gente consegue fazer com outros objetos e de outras formas, certo? Olha os mitos aí, gente, tem mais mito aqui, tem mais mito. Trocar os móveis de lugar harmoniza, tá? Então já ouvi isso sobre isso. Ah, é só trocar os móveis de lugar, harmoniza. Não, gente, trocar os móveis de lugar, aquela coisa de, vou fazer uma faxina na casa, vou trocar o móvel de lugar. Movimenta a energia, certo? Porque tá ali parada. Então, quando eu tiro do lugar o sofá e boto em outro, quando eu troco a mesa de lugar, viro de uma forma diferente, eu movimento a energia. Isso não quer dizer que eu harmonizei esse espaço. Porque quando eu fiz essa movimentação, eu movi, estava parado, né? Mas isso não quer dizer que eu botei na melhor posição, no melhor posicionamento. Então isso é um mito, só mover as coisas de lugar ou mexer as coisas da casa, você harmoniza. Não, você harmoniza se você mover de lugar, movimentar, mas sabendo aonde estão os melhores lugares para você colocar, certo? Outra coisa que veio para mim, a porta pintada de vermelho. Inclusive, eu já devo ter falado aí num dos meus stories, em algum momento eu já falei isso. A gente lê que a porta pintada de vermelho traz sorte, certo? Realmente a porta pintada de vermelho pode trazer sorte, se esta cor for bem-vinda na sua casa. E aí a gente precisa entender qual é a área energética que está à sua porta de entrada e se essa cor vermelha assim vai te beneficiar sorte, tá? Então esse também é um outro mito que a gente precisa, né? Ou pintando a porta de vermelho a gente vai ter sorte. Cuidado, pode sim e pode não. Um outro mito que nem tá aqui e eu já ouvi muitas vezes e lembrei agora para comentar com vocês. Cama virada para o norte.
né? Então, a posição de cama, de cabeceira tem que ser para o norte. Tenho clientes que não dormem bem para o norte, tá? Então, para mim, isto é mito também. Por quê? Porque existe uma leitura que pode ser feita das direções cardeais positivas e não tão positivas para cada pessoa. E aí eu levanto a questão sempre: se o norte for uma direção cardeal que não é muito positiva para você, será que você vai realmente dormir bem? Então essa regra de que todas as cabeceiras têm que estar virada para o norte, eu não uso aqui no meu trabalho, tá? Eu gosto sempre de olhar no individual para ver se realmente essa cabeceira precisa ficar para o norte. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, cama mal posicionada dá tudo errado. Não, é um mito, né? Se a casa estiver harmonizada e se o quarto estiver harmonizado, não é só a cama que vai definir se a sua vida, se as suas coisas vão dar certo ou tudo errado. Então isso é um mito, não é uma verdade, tá? Mito também essa situação da cama, que se a cama estiver bem posicionada, tá tudo certo. Claro que uma cama bem posicionada vai te trazer poder, né? Vai te trazer domínio da tua situação, domínio das coisas da tua vida e também vai te trazer um bom sono, um bom descanso, e aí a gente se revitaliza, certo? Agora não que ela vai definir toda a tua vida ou todas as tuas situações. O resto da casa também precisa estar harmonizado e não só a cama numa posição que te beneficie. Outro mito: fogão. Já me perguntaram se precisa ter fogão novo, comprar um fogão novo quando eu vou harmonizar a casa. Mito, não precisa comprar um fogão novo quando você vai harmonizar a sua casa, certo? O que a gente precisa cuidar, e o fogão é uma peça muito importante dentro da casa. Vocês já devem ter ouvido falar, e eu já falei várias vezes, que o fogão é o cofre da casa, certo? E tem várias situações que envolvem o nosso fogão. Mas se o seu fogão está em pleno funcionamento, está bem cuidado, você não precisa comprar um fogão novo. Agora, se o seu fogão não está funcionando, não está bem cuidado, ou você conserta e traz os cuidados que ele precisa, ou você pode sim trocar o seu fogão, mas não é regra, tem que trocar o fogão para harmonizar a sua casa, certo? Gente, mitos, né? Eu separei esses que eu achei que eram mais interessantes aqui para trocar com vocês de ideia. Agora eu queria falar um pouquinho das verdades, porque aí também tem algumas coisas que a gente ouve e que realmente são verdades, né? Que realmente fazem sentido aí para o Feng Shui, para essa harmonização do ambiente que a gente pode estar realizando na nossa casa, certo? Uma verdade sobre o Feng Shui: ele identifica sim padrões de energias na casa, tá? E padrões de energias negativos, fluxos que estão andando ao contrário, porque existe um fluxo dentro da nossa casa que ele vai andar positivamente, ele vai construir uma energia boa, positiva, que vai nos alimentar e nos impulsionar, e existe um ciclo de destruição que nós chamamos, que é um ciclo que ele vai te atrapalhar, tá? E sim, o Feng Shui, ele vai, né, identificar esses ciclos e ele vai trazer um padrão de harmonia para sua casa, tá? E daí a gente vem falando, né, aqui que sempre a harmonia em todas as 9 áreas da sua vida,
que a gente não quer tirar nenhuma, com certeza. E quando elas estão harmonizadas, nós vamos viver sim em mais equilíbrio, com mais criatividade, podendo resolver melhor as nossas situações. E a gente não está dizendo que nós não vamos ter situações. Nós vamos ter sim, mas a gente pode viver e resolver elas de uma forma mais leve. Vamos lá. Qualidade de vida. Aumentar os nossos lucros, aumentar os nossos negócios, ter melhores amigos, relacionamentos mais felizes. Sim, verdade, isso não é mito. Quando nós harmonizamos a nossa casa e nós trazemos um fluxo de energia positivo dentro dessa construção, tudo isso vai acontecer. Isso não quer dizer que a gente tem uma plaquinha, eu gosto de brincar, traga o seu amor em 3 dias. Aqui não tem isso, não existe isso. Dentro do Feng Shui existe uma harmonização do seu ambiente e o resultado dessa harmonização vai ser qual é o acontecimento que vai levar essas pessoas para um melhor momento e para uma melhor realização. Felicidade, tá? Porque muitas vezes a gente quer alguma coisa, deseja algo que nós achamos que é aquilo que a gente precisa. E às vezes nós estamos enganados. Então existe um fluxo aí que se constrói para nos favorecer a encontrarmos a nossa felicidade. Tá? E nem sempre é o que a gente acha que é. Muitas vezes nós somos surpreendidos. Então existe esse movimento, mas sim, ele vai trazer isso para você. Organiza os móveis e a disposição. Verdade, a gente vai organizar os móveis e a disposição desses móveis de uma forma positiva para sim estar construindo o ciclo positivo que a gente precisa dentro da nossa casa, tá? Tudo certo. Favorece a prosperidade, a nossa harmonia e os nossos relacionamentos. Sim, era aquilo que eu falei antes. Vai favorecer, tá? Vai favorecer os nossos relacionamentos, a harmonia dentro da casa, independente de se mora só um casal, se mora os filhos com os pais e os filhos, se tem mais algum ente dentro da casa, vai favorecer essa harmonia em todos os sentidos, de se ajudar, de conversar, de se realizar. Existe sim esse movimento energético de fluxo positivo que vai ajudar vocês com isso, sem dúvida nenhuma. O Feng Shui, ele vai misturar, né? Ele vai misturar então a energia, as crenças, a decoração da sua casa e também a cultura, né? E o individualismo de cada um, porque eu não posso mexer num ambiente sem considerar todas as pessoas que moram nessa casa, né? A gente precisa considerar, porque existe essa troca de energia e elas também geram energia. Então, é verdade sim, não é mito, que o Feng Shui vai misturar cultura, energia, as crenças e olhar esses indivíduos, apesar do ambiente, né? Eles também são parte e são importantes, tá? Energia e qualidade energética se pode ser mudada. Então, se a energia dentro do ambiente e a qualidade desta energia que vai estar circulando no ambiente, se ela pode ser mudada com o Feng Shui. Com toda certeza, ela vai ser mudada quando a gente faz e aplica, né, a harmonização, essa energia muda. Quando eu falo aqui que a frequência energética muda, que a frequência energética aumenta, é justamente essa energia de qualidade e de quantidade que vai mudar na sua casa. Por isso, quando a gente fala que tudo que a gente faz é com intenção, é justamente isso. Você faz uma viagem
e você leva ou traz para sua casa um objeto, né? Então o que que acontece? Você vai trazer e vai fazer isso com um objetivo, com um sentido, e aí você vai aumentando a frequência energética do seu ambiente. Por exemplo, você faz uma viagem e você encontra lá uma águia que você gosta. O que que é a águia? Qual é o símbolo da águia? Né? É olhar longe, né? É o arquétipo. Eu vou olhar longe, eu vou ver distante. Eu não vou só ver o que eu estou vendo aqui. E eu vou ver de cima e vou ver o todo. E você traz isso para sua casa. Você traz essa energia para sua casa com intenção. E ela vai ficar vibrando, tá? Então, e essa energia vai mudando e vai aumentando. Quando nós harmonizamos a casa, isso vai acontecendo e aí as coisas, como a gente já tá falando aqui, vão nos alcançando porque a gente muda um padrão. Falei alguma vez aqui sobre a frequência de rádio, né? Quando eu quero ouvir uma música, eu preciso sintonizar bem o meu rádio para mim poder ouvir, senão eu vou ouvir com chiado, ou ouvir o locutor com chiado. É a mesma coisa, para mim alcançar as coisas que eu quero, eu preciso sintonizar e eu vou trazer essa harmonização para mim sintonizar a energia do meu ambiente com a minha energia e poder ouvir realmente a música de verdade que eu quero ouvir. Então, gente, consegui trazer um pouquinho para vocês aqui de coisas que a gente ouve falar por aí que podem ser um mito ou podem ser uma verdade. E aqui o objetivo era justamente isso, trazer um pouco mais de clareza para vocês sobre principalmente os mitos, né, que às vezes deixam nós assustada com a harmonização, assustada com a ação de olhar para o Feng Shui com um olhar mais leve. E como eu venho falando para vocês, é um estilo de vida, é uma escolha que a gente faz e que a gente precisa alimentar todos os dias, né? Todos os dias a gente pode estar alimentando essa energia. E entender o que é mito e entender o que é verdade é muito importante para que a gente consiga fazer as coisas funcionarem e também tomar as melhores decisões. Espero ter contribuído com vocês hoje também aqui com os mitos e com as verdades sobre o Feng Shui. Quem ainda não soprou a canela, hoje falei um pouquinho também o porquê, então se sentiram que vibrou no coração, ainda dá tempo de você fazer. E estão todas convidadas para estar dia 7 numa sala privada junto comigo para a gente estar falando sobre 3 coisas muito simples e muito importantes dentro da casa de vocês. Mas as lives não acabaram. Amanhã, às 8h08 da manhã, eu vou estar aqui e eu vou estar falando um pouco mais para você de como a energia da sua casa impacta na sua vida. Então, quem quiser está convidada para estar aqui comigo. Beijo grande para vocês, ótimo descanso e até amanhã às 8h08 aqui no Instagram. Até mais!